Oi pessoal, tudo bem? Hoje na disciplina de matemática nós vamos aprender um pouquinho sobre a centena. Vocês viram que na sacola de vocês eu mandei um jogo de matemática que vocês vão ver que ele precisa de 3 números para montar a conta. Por exemplo, ele precisa da centena, da dezena e da unidade. Hoje eu estou enviando junto aqui dessa aula, eu estou enviando um vídeo explicando como vocês vão usar ele. E também porque nós vamos começar a falar sobre a centena. Nós já vimos que a unidade, ela é aquele cubinho lá do material dourado, né, que ela representa o número 1. Uma unidade é um quadradinho. Depois, quando chegar a 10 unidades, essas 10 unidades, elas se transformam em uma dezena, que é a barrinha onde tem 10 quadradinhos. E essa dezena, quando junta 10 dezenas, né, 10 barrinhas, nós vamos ter a centena, que é a placa. Nessa centena, nós temos 100 quadradinhos. Isso quer dizer, quando juntamos 10 peças de 10 dezenas, ela se transforma em centena. O material dourado, ele sempre se transforma, né? A unidade se transforma quando chega em 10, se transforma em dezena, e a dezena se transforma em centena quando chega também em 10, né? Que no caso da dezena é 10 vezes o 10, que é 100. Então, ali a página 47, ela nos traz um exemplo. Márcia faz salgados e doces para festas. Fernanda está fazendo uma encomenda para o aniversário de sua mãe. Então, ali elas estão numa ligação. Bom dia, Márcia. Quero um 100 de empadas e um 100 de brigadeiros. Bom dia. Para que dia, Fernanda? Para o próximo sábado. Obrigada. O que seria esse número 100? O que quer dizer 100? Então, geralmente, essas palavras, elas nos dão a entender, né? Fazem a gente lembrar dos números. Por exemplo, a centena faz lembrar que é o 100. O cento também faz lembrar que é 100, porque ele começa de uma forma parecida, né? Assim como a unidade, que é 1, e a dezena, que é 10. Então, nós vamos começar a ver, né, os números que possuem 3 algarismos. Então, eu botei um exemplo aqui no quadro, que vocês vão ver que eu tenho o número de 1 algarismo, que é apenas um número. Eu tenho o número de 2 algarismos e tenho o de 3. Vocês vão ver que é a centena, a dezena e a unidade. Na página 48, Márcia organizou os brigadeiros de 10 em 10 em uma caixa. Escreva o total de dezenas e de brigadeiros a cada linha. Então, vocês vão observar ali, como nós já falamos no início da aula, quantas vezes o número 10 cabe dentro do 100. Então, vocês vão ver ali quantos brigadeiros tem em cada fileira e vocês vão estar preenchendo ali a cada linha. Por exemplo, na primeira linha, vocês vão colocar quantos brigadeiros tem e quantas dezenas são. Na segunda linha, a mesma coisa, até vocês descobrirem quantos brigadeiros tem no cento de docinhos que a Márcia fez. A Márcia organizou os docinhos de uma forma que dá para contar melhor, né? Eles ficaram mais organizados. Então, se você descobrir quantos docinhos tem em cada fileira, você já pode fazer o cálculo de quantos docinhos tem ao total. Na questão 1, vocês também vão ter ali outro exemplo de uma caixa, só que elas estão... A primeira caixa de brigadeiros, nós temos 10 fileiras. Essa caixa de empadas, nós temos 7 fileiras. Então, vocês vão fazer também o cálculo de quantas fileiras são, quantas empadas tem em cada fileira e qual que é o total de empadas, quantas dezenas tem dentro dessa caixa. Então, na página 49, vocês vão estar respondendo sempre de acordo com as dezenas e as quantidades de docinhos. Ela dividiu, né? Ela fez a caixa de brigadeiros, mas metade de uma cor e metade de outra. Podemos representar com o material dourado a centena com a placa. Ali o livro, ele nos traz um exemplo, né? De 100 unidades é igual a 10 dezenas, que é igual a uma centena. Então, é mais fácil você representar com uma placa do que usar 100 quadradinhos, né, 100 unidades ou 10 barrinhas. Então, sempre ele vai se transformando. Quando chega no 10, ele passa para o próximo.
quando você for fazer cálculos, é mais fácil você sempre usar a base do 100. Então, por exemplo, eu quero saber quanto é 100 mais 20. Então, você já sabe, 100 é uma placa, então já vou pegar ali o 100. Mais 20, quantas dezenas é o 20? Então, você vai sempre pegar o material dourado que representa essa quantidade. Dessa forma, vai ficar mais fácil vocês realizarem o cálculo e também compreenderem qual que é aquela quantidade. Vocês podem fazer estimativas de uma forma mais fácil, porque se vocês verem a placa, vocês já sabem que tem o 100. Vocês não precisam contar um por um. Ali você já sabe que a placa significa o 100. Então, é mais fácil partir do 100 para fazer o resto do cálculo do que contar, né? Um por um até chegar no 100. Página 50, vocês vão completar aí o quadro com os números que estão faltando. Na letra A, está pedindo para pintar os números que têm o mesmo algarismo, na dezena e na unidade. Então, na formação de um número, como agora nós estamos vendo um número com 3 algarismos. Então, vocês têm o 1, 2, 3. O primeiro é a unidade, o segundo é a dezena e o terceiro é a centena. Ali está pedindo para vocês procurarem números que os algarismos sejam iguais na unidade e na dezena. Os números que ele pediu para ver, nós não temos a centena. Vocês vão observar apenas a unidade e a dezena. Então, vocês não precisam olhar esse primeiro número que tem aqui. Então, por exemplo, se esse número aqui fosse assim, vocês poderiam marcar ele, porque o número que está na unidade é igual ao número que está na dezena. Então, sempre quando repetir o número, por exemplo, o 22, o 55, o 33, isso quer dizer que ele tenha o mesmo número na unidade e na dezena. Mas se eu encontrar, por exemplo, assim, o 122, eu posso marcar ali? Posso, porque a unidade e a dezena são iguais, porque é o 2 e o 2. Mesmo que ele tenha uma centena na frente, não tem problema, porque ali está pedindo para marcar a unidade e a dezena iguais. Nas questões seguintes, vocês vão observar o quadro, os números que ele representa para poder estar respondendo em relação à quantidade de dezena e unidade. Vocês perceberam que depois do 100 tem mais uma linha que está em branco. Como que nós podemos dar continuidade a esses números depois do 100? Assim como quando chega no 50, nós começamos 51, 52, quando chega no 60, 61, 62, até chegar no próximo número, o 100, ele funciona da mesma forma. Quando chegar no 100, vocês vão dar continuidade no 101, 102, 103, 104. A diferença é que vai ter um 0 na dezena até chegar no número 10. Na página 51, vocês vão encontrar bem lá em cima um QR Code, que é um jogo bem legal, porque ele tem vários níveis que vão ampliando e cada nível ele pede para você descobrir o número que está faltando. Então, você também treina um pouquinho da sequência e brincando junto, né? Tem várias fases ali para você passar e ir descobrindo o segredo. Se eu tivesse o número 137, eu teria uma centena, 3 dezenas e 7 unidades. Ali na página 51, na questão 5, vocês têm algumas questões relacionadas a isso. Lembrando que o C da tabela quer dizer centena, o D, dezena e o U é de unidade. Então, vocês vão estar observando ali. Lá no primeiro conjunto de material dourado, será que você precisa preencher a centena? Você vai contar para ver a quantidade que aquele material dourado está representando e vocês vão colocar ao lado ali. Nem sempre vai ter a centena, então quando não tiver centena, nós não precisamos preencher, nós vamos preencher o que tem ali. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula de matemática sobre centena. Espero que vocês tenham gostado, compreendido, tá bom? Tenham um ótimo momento de atividades. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que eu estarei ajudando vocês. E até amanhã!